Meu nome é Eleusa Neves de Carvalho Ferreira Marques. O Marques veio de meu marido. Eu sou de uma família tradicional daqui. Pelo lado paterno, os meus ancestrais é da época do Brasil Colônia. Né? Eu tenho como etnia, né? Eu tenho no sangue o negro, o português, o espanhol, o índio, certo? E eu nasci aqui, saí daqui com 5 anos de idade e voltei com 19. Fiz desde a minha pré-escola no Educandário Santana, da cidade de Goiás. Naquela época, a gente, depois da pré-escola, seria a primeira fase do primeiro grau e depois o ginásio na época, né? Eu fiz em Goiás Velho. Eu fiz o magistério em Rubiataba já depois de casada, porque quando eu voltei para aqui, não tinha estudos aqui para mim. E eu fiquei aqui, comecei a trabalhar e depois me casei, mudei para Rubiataba e fui continuar. Né? Foi uma oportunidade para mim continuar meus estudos. Mesmo assim, só com o magistério, eu voltei novamente para Crixás, fui professora em escola de segundo grau, fui professora aqui na escola de primeiro grau, fui diretora, fui coordenadora, né? Fui secretária de educação em 2 mandatos, fui secretária da cultura e neste cartório eu comecei a trabalhar em 1961 com 19 anos e estou também trabalhando até hoje. Minha família é uma família que nunca deixou Crixás. Né? Eles vão, estudam, sempre voltam. Nós estamos hoje em vários lugares do país, né? Ramo da minha família e até no exterior. Mas a origem nossa, a raiz nossa é aqui de Crixás. E aqui eu conheço muito da história, não pela minha só vivência, mas porque também eu tive muito contato com meus ancestrais, né? Através da fala deles, eles contavam muito como era Crixás, e também através de pesquisas. Desde 1975 eu faço pesquisas sobre a minha terra. Quando eu nasci, logo eu fui uma criança muito esperta. Eu gostava muito de ouvir histórias. Naquela época não tinha televisão, rádio, raramente uma família tinha. E a gente vivia mais de brincadeiras de roda, cantigas, aquelas cantigas de roda, cantigas de criança, e ouvindo as histórias que a vovó contava, a bisavó, a tetravó, que eu conhecia até a minha tetravó, pelo lado paterno. E eu aprendi muito com eles. Crixás nasceu do garimpo, né, da busca do ouro, na época das bandeiras. E a gente sabe, eu aprendi que Crixás foi descoberto em 1734 por um bandeirante chamado Manuel Rodrigues Tomás. Mas depois, através de minhas pesquisas, eu descobri que aquele historiador goiano Zoroastro Arteaga deixou escrito que Crixás começou em 1726. Né? Então, o que aconteceu? Sobre a origem, ou então o ano de fundação ou descoberta da nossa terra, nós até hoje temos dúvidas. Está entre 1726 a 1734. E Crixás, de acordo com um livro que eu busquei, uma pesquisa que eu fiz na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, eu descobri que Crixás foi o 6º povoado de Goiás. E o nome nosso aqui, qual é a origem do nome Crixás? Era um gentio, quer dizer, um índio que vivia nesse lugar. Foi ele que deu o nome à nossa terra, através dessa pesquisa que eu fiz, chama Súmulas do Rio de Janeiro, mas lá no volume, parece que no volume 6 ao 9, fala também do estado de Goiás, e Crixás apareceu lá como 6º povoado
né, de Goiás. A gente vê que Crixás é muito antigo, é da época mesmo do Brasil colônia. E depois veio Pilar, que parece que Pilar foi 1740, 7 anos, 1642 a 43, por aí, a descoberta de Pilar. Como que nasceu? Foi escravos que fugiram daqui. Aqui tinha um chefe de cavalaria que chamava João de Godoy, e ele foi, uns escravos deles fugiram, e ele foi atrás e descobriu lá no alto dos morros de Pilar, né, que hoje é a cidade. E por lá ele ficou, porque ele descobriu que os escravos já tinham tirado muito ouro, que guardava naqueles canudos de taquara. E ele gostou e ficou por lá. Por isso que ele é o fundador de lá. Agora a gente faz uma comparação. Se Crixás foi fundado em 1734, e lá em 42, só com 7 anos, veio escravo, veio português, veio espanhol, aqui já tinha as cavalarias, né? E aí, para ir para Pilar, 7 anos só, a gente acha que é muito pouco tempo para já ter esse desenvolvimento. Então, eu acredito, eu já falei com diversas pessoas daqui, eu acredito mais no que o Zoroastro Arteaga disse, que foi em 1726. Mas a gente tem dúvidas, porque o que tem registrado na história sobre Crixás é muito pouco. Você sabe que naquela época os registros eram feitos e dispersos. E ninguém conseguiu reunir aquele tão pouco, né, para descobrir o que é verdadeiro mesmo. Então, Crixás é uma cidade histórica, uma cidade do Brasil colônia, que a gente, mesmo o crixaense nato, não sabe o ano de sua descoberta, certo? E depois de eu já, com 5 anos, papai mudou para Goiás, e o pessoal daqui estudava em Goiás, que era já a antiga capital, né? E a gente ia a cavalo, que era um sertão. A mudança nossa daqui em 1947, eu me lembro, eu tinha 5 aninhos, eu me lembro, a cavalo. Levava o quê? Levamos um pouco de vasilhames e roupas, não tinha como levar mais nada, né? Porque era cargueiros. Nós levamos acho que 8 dias daqui a Goiás em estrada, né, com atalhos, né, para chegar lá. E eu vivi essa época. De lá eu vinha com as minhas tias, que estudavam, passar as férias a cavalo, 6, 7 dias de viagem. Eu vivenciei essa época. E Crixás era tão pequenininho, porque através da história, Crixás foi muito grande, mas ela teve diversas decadências e diversas ascensões. E quando eu conheci Crixás, nós só tínhamos aqui a Praça da Igreja, a rua que desce na Praça da Igreja, sobe pelo Banco do Brasil. Fazia um 9 só, não tinha mais nada aqui. Aqui onde está essa praça aqui, era lagoas, resto de catras de garimpo da época, do garimpo manual que os escravos fizeram. Eu conheci aqui toda a Vila Nova com montes de cascalho, de pedras, também do garimpo. Eu conheci aqui no Rio, nós temos aqui no Rio uma cachoeira, a gente fala Cachoeira do Rio Vermelho, ela foi desviada no leito do rio, cortada numa pedra, foi desviado o rio para o garimpo. E conheci aqui também muito ouro de aluvião, não é só esse ouro do subterrâneo que nós temos agora. Eu já tive um par de brincos de pepitas de ouro que depois das chuvas eu buscava na enxurrada. Com um gravetinho, um pauzinho, um palitinho, a gente aqui era uma pedra, fazia aqueles buracos no meio da rua, a água passava, deixava, né? E a gente ia lá, uma terra pegajosa, e a gente via as pedrinhas amarelinhas, e com um palitinho a gente pegava
e jogava num vidrinho, num lugar, né, num depósitozinho. E eu consegui tirar com palitos o ouro no meio da rua para a mamãe mandar fazer um par de brinco para mim. Aqui tinha ourives, né? Você vê que aqui era uma terra rica. E eu perguntava para minha tia, minha bisavó, minha tetravó, e esse ouro vem da serra? Ela falava assim, na época dos escravos, na festa de Nossa Senhora do Rosário, os escravos tinham muito ouro, então fazia a procissão com a rainha da festa e ela vinha e os escravos na frente jogando o ouro em pó para ela passar. Isso é uma história que a gente não sabe se é verdadeira, é uma lenda, né? Mas elas contavam isso. E a rua que a gente encontrava mais ouro aqui era essa rua que sobe ali do Banco do Brasil e a rua que desce na Praça da Igreja, certo? Muito ouro mesmo, assim. E tinha aqui, que hoje está encanado, aqui, passa aqui na porta do cartório, um córregozinho que a gente dava o nome de Biquinha, que depois da chuva o pessoal pegava a bateia, pegava a terra e ia batear na biquinha para tirar o ouro, e tirava o ouro com a terra do meio da rua. Depois que Crixás foi emancipado, eles encascalharam a rua, depois veio o broquete, depois veio o asfalto, tapou tudo, né? Mas ainda hoje no Rio Vermelho nós temos muito ouro de aluvião, muito ouro mesmo, certo? E aí Crixás foi desenvolvendo, depois que foi emancipada em 1953, veio o primeiro grupo escolar, que tinha a primeira fase de primeira a quarta. Depois teve aqui uma campanha de escolas gratuitas que a gente chamava o órgão principal de CNC. Depois que foi criando escola de primeiro grau, escola de segundo grau, e que na educação teve um desenvolvimento muito bom, principalmente depois que veio a faculdade para cá. E o povo daqui, na área econômica, eles viviam de quê? De plantio, de arroz, de feijão, vivia da pecuária também. E depois veio essa mineração aí, Serra Grande, foi uma abertura para o campo de trabalho, foi uma fonte, né, de emprego que ajudou a desenvolver muito a cidade, e a cidade cresceu e está no que está. E outra coisa que ajudou demais o desenvolvimento de Crixás foi a Belém Brasília, porque não tinha Belém Brasília, não tinha Brasília aqui perto, né? O governo federal era no Rio de Janeiro. Aqui passava índios que vinham da região do Araguaia a pé, passava aqui em Crixás e falava, vou lá no Papai Grande. Papai Grande para eles era o governo federal, né? E eles iam, eu acho que ia até o Rio de Janeiro. Levavam não sei quanto, 1 ano, 6 meses, 7 meses, para chegar lá no Papai Grande deles, né? Então, Crixás foi assim, um sertão. Por isso que eu disse para vocês que eu sou sertaneja. Eu vivi isso aqui, um sertão, não tinha estradas. E aqui, quando foi emancipado, Crixás era muito pobre, não tinha nada. Aqui foi emancipado, aqui não tinha energia, aqui não tinha um posto de saúde, aqui não tinha farmácia muito assim, pequenininhas, aqui não tinha correio, não tinha nada. Aqui pertencia à comarca de... Aqui pertenceu a Pilar, antes pertenceu a Jaraguá, depois pertenceu a Pilar, e na época da emancipação era um distrito de Itapaci, certo? Em 1935, eles mudaram a sede de Pilar, que Crixás fazia parte da comarca de Pilar na época. Eles trouxeram a sede para aqui, mas foi uma briga danada, você sabe, né? Política, porque o povo de lá não aceitou. E parece que a sede ficou aqui só por uns 3 ou 4 anos, aí eles voltaram a sede aqui, virou outra vez. É um povo, vila, né? Vila de Crixás. Até a emancipação, que foi uma luta do pessoal daqui, onde destaca João Ferreira de Faria,
que era filho de um coronel aqui, Prudêncio Ferreira de Faria, que eu não estou me vangloriando, mas era minha família. O Prudêncio Ferreira de Faria era avô do meu pai, meu bisavô. O João Ferreira de Faria era tio do meu pai. O meu pai foi um dos lutadores para a emancipação. Tinha aqui o seu Hermínio Eloy também, João Frederico Dites, Joaquim Dites e diversas pessoas da região que lutaram para a emancipação daqui e conseguiram a lei que emancipou Crixás, uma lei de 30 de outubro de 53, instalaram o município no dia 1º de janeiro de 54 e em outubro fizeram a primeira eleição. Meu pai foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto. O João Ferreira de Faria foi nomeado na época da instalação, ficou prefeito 1 ano, e daí para cá é que Crixás começou a desenvolver. Quando meu pai era prefeito, aqui também não tinha estrada. Eu me lembro quando chegou para aqui o primeiro caminhão, chegou o trator, foi ele que comprou o primeiro trator, foi ele que construiu a primeira ponte, que até hoje a segurança da ponte embaixo, a pilastra que segura a ponte, tá lá. Foi ele que fez, era uma ponte de madeira, depois eles fizeram uma de cimento, mas aproveitando as pilastras, foi um serviço muito bem feito, né? No Rio Crixás, mas foi na estrada de Crixás para Itapaci, né? E tem essa ponte até hoje, é uma ponte que é usada pelo povo, né? E depois é que veio, mas o asfalto chegou muito depois, muito depois. Na história, eu digo, na história antiga, que meus ancestrais falavam, eles disseram que aqui era a construção naquela época, aqui era uma construção que não tinha muita segurança, mais casas de adobos, né? E não tinha uma estrutura muito firme. Diz que deu aqui uma chuva de granizo que caía pedras enormes e destruiu a vila, né? Destruiu quase todas as casas, desmoronaram. Inclusive a primeira igreja matriz aqui de Nossa Senhora da Conceição, da paróquia, também nessa época caiu. Depois veio a epidemia da febre amarela. Também diz que foi uma lástima, matou muita gente, certo? Então tinha. Depois, já no começo do século XX, no fim do século XIX para o começo do século XX, eles descobriram aqui o ouro aqui na terra do Calixto, que chama um lugar que chama Lavras hoje. Eles encontraram ouro, vieram garimpar, parece que os ingleses, né, e alemães, e garimparam, fizeram túneis enormes. Eu conheci os túneis aí, né, com suspiros, né, a gente andava na mata, ainda via. Eles trouxeram maquinário enorme. Eu conheci no mato do Calixto, na Lavra, aqueles ferros, rodas enormes, parece que era um maquinário muito grande, sabe? E isso que foi a decadência de Crixás na época mais antiga. E também teve uma briga aqui entre os cristãos e os índios, né, que também desgastou um pouco o desenvolvimento de Crixás. E depois da emancipação, nós tivemos aqui, eu falo, um golpe muito forte, que foi um prefeito aqui. Ele era muito inteligente, mas acontece que ele não queria deixar o município dividir, entendeu? E o município era muito grande, limitava com Mato Grosso, lá no Rio Araguaia, limitava com São Miguel do Araguaia, ali no Crixás-Sul, lá embaixo, né? Limitava com Mozarlândia, limitava com Nova América. Então, aqui com Santa Terezinha também, era um município muito grande. E Mundo Novo, que hoje tudo era Crixás. E eu não queria deixar de dividir, queria centralizar a sede. Então ele lutou para a transferência dessa sede, transferiu a sede municipal. O Poder Executivo foi,
Mas ficou aqui o poder judiciário e o povo gritando, né? E depois, na luta, né, do povo daqui, nós conseguimos voltar a sede para cá e depois trabalhamos para a divisão da terra, criando outros municípios, né? E Pilar, né, cresceu, certo? E Pilar cresceu. Até na história, eu não achei escrito isso, mas na história falada, diz que Pilar foi uma das cidades de Goiás visitada pelo imperador Dom Pedro, né? Dom Pedro II. Ele veio em Pilar, mas ele não veio em Crixás, certo? E aqui também, na época da abolição da escravatura também, aí, porque aqui mais era trabalho escravo, né? O Crixás também perdeu muito, os senhores de escravo perdeu muito. Tá? Eu conheço aqui uma família que até de sangue nós somos parentes mais longe, que a menina chamava Maria das Dores e era uma escrava, avó, bisavó dessa família que hoje está aí. E ela tinha mais ou menos 15 anos e estava numa colheita de algodão. Então colhia o algodão na saia, né? Pegava a saia, jogava algodão, depois ia jogar lá no meio da roça, num couro de vaca já seco, jogava o algodão lá para depois guardar. Dizendo a história que no dia da abolição da escravatura, no dia não, quando eles souberam da abolição, que ela estava na colheita, ela jogou o algodão que ela tinha na saia assim, e jogou tudo para cima e saiu correndo e largou o trabalho naquela hora, porque ela trabalhava para o senhor, né, do pai dela. Pilar, lá o que tem lá específico é o sino, né? O sino da igreja, que tem lá até hoje, uma igreja também, que foi da época de Brasil Colônia, né? De quando começou Pilar. O sino de lá é um dos sinos mais bonitos né, das badaladas, que dá o som mais bonito da região. E nós também tínhamos sinos aqui assim, mas foram destruídos, né? E o que tem lá, o que o povo fala é que as coisas maiores aqui da região de Crixás, Pilar, um lugar que chamava Traíra, né, que era o sino de Pilar, o feitiço de Crixás, a cadeia de Traíra, são as coisas que tinha de mais destaque na região. Nós aqui também, eu conheço um sino, tá aí na casa paroquial, que era da igreja Nossa Senhora da Badia, porque aqui teve muitas igrejas. Aqui foi uma vila grande, tinha a igreja Nossa Senhora do Rosário, igreja da Badia, tinha a igreja, aqui do outro lado do rio, tinha uma igreja também que eu conheci quando meninos destroços, telhas, né, destroços dela. Então o sino da igreja Nossa Senhora da Badia foi fundido aqui. A minha tetravó falava que a forma de fazer o sino, eles faziam no chão, eles faziam na terra e jogava o bronze com o ouro misturado, né? Não sei por que se o ouro fazia cola naquilo e ficava tantos meses ali para esfriar. Aí tirava. Nós temos aqui o sino que foi fundido. Diz que na época eles fundiram 3 sinos, mas tapou, veio a chuva, depois eles encontraram só 2. Na lenda tem um sino por aí, né? Bem profundo. Na lenda, né? Não sei se pode ser verdade. Agora, que eu conheço o sino, conheço. Pilar é uma cidade que ajudou a Crixás a crescer também. Quer dizer, Crixás desenvolver depois que foi destruída, né? O povo daqui tinha muita afinidade com o pessoal de lá, veio muitos pilarenses para aqui, ia muitos crixaenses, né? Tinha muita amizade. Em 1900 e me parece que 79 eu tenho, se eu soubesse que vocês quisessem, eu tenho o jornal da época, que fala do feitiço, né? Lá tinha um feiticeiro
E aqui tinha o outro feiticeiro. E eles queriam, então, queria derrubar o outro. Então diz que o feiticeiro de lá mandou um pombo, esse pombo correio, com um bilhete e um alfinete para o feiticeiro de cá, o pombo treinado. E quando o pombo chegou aqui, o daqui já sabia que vinha qualquer coisa, certo? E fez um trabalho no alfinete e devolveu o pombo. E o pombo foi certinho no feiticeiro de lá, e o trabalho daqui acabou com o feiticeiro de lá. Então o Crixás ficou sendo o Crixás do feitiço maior da região. Eu conheci aqui um senhor Joaquim, era Joaquim da Costa, que a gente falava que ele era descendente desse feiticeiro. Conheci aqui muitos benzedores. Conheci aqui um senhor Oscar. Ele não era daqui, ele veio para aqui como soldado em busca de uns foragidos, mandado por Pedro Ludovico Teixeira. Mas ele também aprendeu com o povo daqui os benzimentos. Eu conheci esse homem aqui. Aqui tinha muito muro de pedra, e do quintal da minha tetravó para um outro quintal tinha um muro de pedra que tinha caído um canto. E ali tinha um bananal. E a gente passava de uma casa para outra ali naquele lugar que o muro caiu. E meu irmão, o segundo irmão, ele hoje é falecido, ele ia um dia passando e ele veio de lá correndo e falou pro meu pai: papai, eu ia passando ali na beira do muro e parece que uma corda pulou de lá, bateu na minha mão aqui, tem um sanguezinho. Meu pai falou: é cobra, isso é cobra. Aí papai ficou quase doido, né? Chamou o senhor Oscar. Ele era um benzedor contra a mordedura de cobra. Aí ele veio, eu me lembro, eu assisti, ele veio, pegou um copo d'água, fez uma oração, mexeu assim com o copo, com um pauzinho, olhou e falou pro papai: pode ficar tranquilo, é cobra, mas não é venenosa. Engraçado, né? E o meu irmão falou: dá. Tinha um purgante que dava, chamava caromelando. Um pó que dava para pessoa ofendida de cobra. Deu lá uma dosezinha, falou: não, dá pro menino aí, não vai ter nada não. Não teve, né? Não teve. Agora eu não sei se foi o benzimento ou se foi a cobra que não injetou o veneno necessário, né? Eu já assisti aqui benzedores também derrubar, eu não sei se vocês já viram, se já conheceram, bichos que dá essa mosca varejeira no gado, às vezes começa uma ferida, a mosca vem faz uma bicheira que eles falam. Eu já vi o benzedor derrubar. Faz a oração e fala: daqui tantos minutos começa a cair os bichos. E caía, eu já assisti também. Tinha um que morreu tem poucos anos, né? O meu pai acreditava nisso aí, porque ele disse que eu já tinha assistido muito. Eu conheci outro que benzia as roças, pasto, dava aquela cigarrinha, lagarta comendo capim. Eles benziam e falavam assim: ó, ela vai sair naquele canto de lá, daqui tantas horas, vocês podem ir lá que elas já estão passando por cerrado. E a pessoa ia e estava lá, aquele lagarto saindo. Não sei se é a tradição mesmo, né? Os meninos vão estudar. Agora mesmo nós temos aqui, temos a Toscane, o Tidinho. Temos 2 médicos que chegaram para aqui no ano passado, que são filhos daqui, né? Foram estudar, fizeram medicina, estão aqui medicando o povo. O primeiro médico daqui foi filho daqui. O primeiro farmacêutico formado era filho daqui, certo? Então eles vão ao estudo e vêm servir a terra nossa, né? E os pais estão aqui. E a mineradora ajudou e ajuda muito o Crixás, né?
Agora, nós crixaenses, nós temos medo de uma depósito de venenos que tem aberto, né? Porque eles, para apurar o ouro, tem uma substância forte por aí, fica num depósito aberto. Para quem vê daqui, vê em cima da serra, lá está lá o depósito. Nós temos medo dessa incidência de câncer que está dando, né? A gente tem medo. Mas que ajudou a crescer na parte econômica, trouxe escola, melhorou escolas, trouxe escola para os filhos dos funcionários, né, cobrando uma taxa irrisória aí para eles, está ajudando a crescer. É o que eu disse para você, estendeu a fonte, né, de emprego, empregou muito crixaense, pessoas que não tinham como arrumar trabalho aqui, que às vezes saía para trabalhar fora, ficaram por aqui. Já tem crixaense que aposentou aqui nessa empresa, certo? Então a mineradora aqui, ela ajuda, né? Ajudou e ajuda bastante. Até a gente pensa, quando não tiver mais ouro nesse subsolo, como que vai ser, né? Porque aí ninguém vai ficar aí, né? A empresa não vai ficar aí, né? Não vai ficar. Então, como vai ser? Há pouco tempo teve uma conversa que eles só iam permanecer aqui 7 anos, porque o ouro estava acabando, né? Mas depois eles descobriram um outro, né, filão de ouro por aí, está estendendo o túnel. Parece que eu já ouvi falar que é mais uns 40 anos. Eu acho que eu vou morrer, que eu vou embora e a empresa ainda vai ficar aqui. Agora que acabou, que o Rio Vermelho aí poluiu, o Rio Vermelho era um rio tão bom, tomei tanto banho no Rio Vermelho, tinha peixes, né? Era um lugar que a gente ia para lavar roupa, porque aqui, naquela época, sertão mesmo, aqui não tinha água em casa, nem cisternas. A água de tomar, água de servir em casa era pega nos córregos, limpinha, limpinha, né? O Rio Vermelho era uma beleza, cada poço para a gente tomar banho, para a gente brincar. Hoje não tem mais nada, hoje eu não tenho coragem de enfiar meu pé na água do Rio Vermelho. Está bem poluído, né? E a mineração está lá em cima, a gente não sabe se esse resto de coisa que eles jogam infiltra e vai, né? A gente não sabe. Eu tenho muita saudade da tranquilidade que aqui era. Eu tenho muita saudade porque aqui a gente conhecia todo mundo, a gente respeitava todo mundo, todo pessoal aqui era tio, tia, avô, né? Se fosse quem fosse, a gente falava tio, vovô e tudo. E também você podia dormir com as portas abertas, você podia dormir com as janelas abertas, era tranquilo, tranquilo. Hoje não. Hoje você fecha a porta por causa do seu, né, da sua espécie humana, do seu irmão humano. Você fecha as portas, você não fecha a porta aqui, porque antes a gente tinha medo era do sucuri, da onça, né? Agora não, agora a gente tem medo do ser humano. Aqui em Crixás está tendo uma onda de crime, aqui está tendo drogas, uma coisa de horror. Aqui está morrendo muitos jovens envolvidos com traficante, com drogas. Quando você vê, não matar fulano. Pessoa que você viu nascer. Pessoa de família que você acha que não ia para aquilo. Você está entendendo? Tem gente que fala, isso é o desenvolvimento. Não sei se o desenvolvimento traz essa maldição, né? Você sabe que a política, menina, a política ela é maldosa, né? Porque eu acho assim que sai um prefeito, entra outro prefeito, devia dar continuidade no trabalho do outro. Mas ele quer destruir o trabalho do outro e aparecer com o dele, né? Então isso é prejudicial. Isso atrapalha o desenvolvimento, né? A gente vê que atrapalha o desenvolvimento. Eu acho a política maldosa, nesse ponto aí. Porque se você dá continuidade a um trabalho, deixa que o outro também tenha nome, faça o seu nome, né? Sem pensar, né, em destruir ninguém. Mas infelizmente é assim, né?
Você vê, o governador do estado, se o prefeito não for do lado dele, pode solicitar tudo que ele não traz, né? E poucas vezes traz. Não é assim? Então isso é muito prejudicial. O que eu acho que agora o que está precisando mais é na educação. Eu acho que a prefeitura, não só a prefeitura, como toda a população, deveria solicitar e deveria ajudar o diretor da faculdade ou buscar cursos para quê? Certo? Aqui, você vê, eu tenho uma neta que ela faz direito em Rubiataba, vai todos os dias no ônibus, que não é lá muito bom, chega meia-noite, 1h da manhã, todos os dias. Se tivesse o curso aqui, não é isso? Aqui tem jovem que vai para Santa Terezinha, né? Que vai para Santa Terezinha estudar. Aqui não tem um prédio muito bom da faculdade, né? E não tem os cursos. Eu acho que o que precisa trazer agora, no momento mais, esses cursos para aliviar os estudantes daqui de tanto sacrifício hoje e também para o lugar desenvolver. Aproveitar a estrutura que está aí. Autoridades e povo que tenha interesse para ver o que pode trazer. Eu fui secretária da Cultura por 4 anos. Eu lutei para trazer. Aqui nós conseguimos conservar das construções antigas um casario que tem aqui. E quem fez o projeto daquela reforma fui eu na cultura. Quando eu saí, eu deixei o projeto prontinho. Aí a professora Nália, que é historiadora, pegou o projeto, eles deram continuidade ao trabalho e apareceu com ele, né? Mas a estrutura do projeto foi meu, certo? Eu deixei prontinho o projeto e eles fizeram em cima daquele projeto. Mas o casario hoje eu acho que ele fica ali quase que não muito usado, né? Ele está um pouco precisando de ter mais atividades nele. Aqui precisava de um museu, certo? Aqui precisava de resgatar as danças típicas daqui, a comida típica daqui, certo? Precisava de resgatar. Agora isso aí, menino, eu tentei, nós que somos mais velhos e conhecemos, né, bem essa área, você vê a dificuldade que a gente tem, né? Agora esses jovens que estão entrando aí como secretário, eles nem bem conhecem a história, certo? Nem bem conhecem a história. Nós tínhamos cavalhadas lindas aqui. Na minha época da educação, foi 8 anos, era educação e cultura. Eu fiz tudo para desenvolver a cultura aqui, né? Depois fiquei só na cultura, porque já estava ficando muito pesado, a educação junto com a cultura. Fiz tudo. Eu reuni com o pessoal da Serra Grande. O projeto de comprar aquelas casas para reforma foi a Serra Grande que comprou, mas o pedido para a Serra Grande foi na minha época da cultura, certo? Junto com o prefeito Orlando Silva Nazioseno, né? Conseguimos que a Serra Grande interessasse nisso aí. E a reforma também, certo? Nós trabalhamos, mas infelizmente eu saí, né? O doutor Orlando também saiu e outros deram continuidade. Tá aí o casario já reformado, que bom, né? Que a gente fica alegre que conseguimos isso aí, mas as atividades no casario que eu acho parado. Mas eu acho que se trouxer para que mais desenvolvimento na área educacional, no curso superior, eu acho que depois ajuda muito, né? Porque você sabe que essa cidade histórica, não só em Goiás, mas no Brasil todo, Rio Grande do Sul, né? A cultura do Rio Grande do Sul, eles mantêm a tradição. Eu já fiz muitas viagens aqui com estudantes para conhecer a história do Brasil e ver, né, outras ideias,
né, outras comunidades. E no Rio Grande do Sul a gente vê os universitários que mantêm a tradição lá. Eu fui lá num centro cultural, né, da cultura gaúcha, os universitários que estavam lá dançando e mostrando a tradição da dança, né, sulina, né? E aqui, então, a gente vê, eu acho que se desenvolver mais o ensino superior aqui, eu acho que a gente consegue desenvolver mais a cultura aqui e resgatar o que nós perdemos. Mas se não desenvolver o interesse desses jovens que não tem conhecimento e que não busca, vai acabando e nós vamos ficando sem nossas raízes, né? Nós vamos ficando sem as raízes. Aqui tem pessoa que você pergunta, como é o nome do seu avô? Ah, não sei não, mamãe não me falou. Falei, olha na sua certidão de nascimento, meu filho. Como é que você não sabe de onde você veio? Aqui tem eu não sei, parece que eles entupiram uma catra de garimpo muito profunda que tinha na saída aqui para o projeto da Serra Grande. E aí, uma lenda, né? Diz que de vez em quando aparecia um peixinho de ouro e encantava os jovens daquela época. E eles mergulhavam atrás desse peixinho e não voltavam. É uma lenda, né? É uma lenda. Outra lenda que tem aqui de Crixás que a gente... são os cantos dos pássaros, né? Se é uma coruja que está cantando, é mau agouro. O pessoal ficava com medo da coruja, vai acontecer uma maldição, né? Se é um canário, não, são dias melhores que vêm, né? Isso é da história e da nossa tradição. Os escravos vieram para aqui, eles trouxeram uma dança, nós chamamos que é a dança do tambor. E eles cultuavam São Benedito, que era o padroeiro dos negros. E aí no garimpo, que hoje é Lavra, que era chamada também Lavra do Chapéu de Sol, eles tinham lá a imagem do São Benedito. E aí, com a abolição da escravatura, os escravos saíram, né? Ficou a imagem lá, numa igrejinha de pau a pique, de madeira mesmo que eles fizeram. E um tio da minha mãe, ele cultuava também o São Benedito e gostava da festa São Benedito, que era realizada no mês de abril, e tinha a dança do tambor. Aí ele buscou a imagem que estava lá no mato, já deixada, buscou os tambores que os escravos trouxeram, também que estava lá, e trouxe para a casa dele. E continuou, se chamava Ricardo Pereira Neves. Aí ele continuou a cultuar e fazer a festa aqui no Arraial. Ele morre, o filho dele continuou com a festa e esse culto a São Benedito, mas o pessoal foi aumentando. E aqui tinha a Casa das Festas, que chamava Casa Grande, que foi demolida, e eu conheci muito, né? Eu assisti muitas festas no casario que tinha aqui, que era de festas, né? Ele era muito grande, ele pegou um cômodo e fez lá a sala do São Benedito, colocou a imagem lá com o altar e cultuava o São Benedito, continuaram cultuando o São Benedito. Depois, essa área que tinha a Casa Grande foi doada para a igreja. Aí vieram para aqui os padres redentoristas, junto com uma comissão daqui, porque você sabe que no Brasil a cultura ficou esquecida há muito tempo. Depois de um presidente para cá, não me lembro se foi Castelo Branco, que começaram a levantar a cultura brasileira. Aí eles com a comissão daqui, eles resolveram derrubar o casario para fazer o quê? Para fazer uma casa que até hoje tem aí, que era uma casa para receber umas irmãs que vinham do sul, para abrir aqui a escola normal, a escola de 2º grau, e fazer a casa paroquial. Derrubou o casario.
E o São Benedito, eles levaram para a igreja. E os tambores ficaram lá nos escombros que eles tiraram. E foi o João Ferreira de Faria, que foi o primeiro prefeito, emprestou esse tambor, ele buscou os tambores, pôs na casa dele. Aí ele emprestou o tambor para um amigo dele aqui, seu Elma Lencastro Veiga, que tinha vindo como primeiro coletor aqui. Aí o seu Elma não devolveu, morreu, faleceu, os filhos ficaram com o tambor. Os tambores hoje são velhos, madeira que vieram com os escravos, e fica com um filho do seu Elma chamado Jairo, aqui numa chácara. Ele fala, eu só empresto esses tambores, dona Ileudo, para a senhora, para outra pessoa não presta. Depois a dona Maria Madalena, que vocês fizeram entrevista com ela hoje, ela foi também secretária da Cultura aqui depois de mim. No meu tempo eu usava os tambores dos escravos. No tempo dela, o menino não emprestou mais, aí ela mandou fazer um semelhante, similar, é o que tem aí hoje. Mas a dança do tambor, ela está quase desaparecida, porque os tamboreiros ou tambozeiros que tocam já estão morrendo todos e os mais novos não aprenderam. No meu tempo, eu trouxe uma neta de escravo aqui, que eu conheço ela é viva até hoje, mora em Goiânia, e ela dançava e ela sabia bater todos os 3 tambores. Ela sabia o ritmo. E nós demos umas aulas aqui para a pessoa mais jovem da dança e também de bater os tambores, né? Mas daí depois outro secretário entra, não dá continuidade. A minha neta, que eu falei para você que está fazendo direito, ela aprendeu direitinho os passos dos escravos de tambor, né? Ela era minha novinha, eu coloquei ela para aprender. Mas vai morrendo a cultura, vai morrendo. Eu digo assim, Pirenópolis conservou porque o povo lá tem tradição. Goiás, o povo é apaixonado pela tradição. Mas Crixás, eu não sei se é porque o nosso sangue aqui tem um pouco de índio, tem um pouco de português, uma mistura, né, de etnias. Vem uma pessoa e consegue virar a cabeça do pessoal daqui. Esses padres redentoristas, eu sou católica, mas eles destruíram muita coisa nossa aqui. A primeira igreja presbiteriana que está aí, ao lado dela tinha uma cadeia histórica. O prefeito deu a área para a igreja presbiteriana derrubou a cadeia para fazer uma escola dominical. Então, foi destruindo. Aqui tinha outros casarios, mas veio os jovens da família mais tradicional, os velhos foram falecendo, os jovens, não, quero uma casa moderna, derruba o casario e faz uma casa moderna. O prefeito André Machado de Azevedo, que ele entrou em 83, ele criou uma lei para conservar os casarios, mas não obedeceram essa lei. E como era só famílias tradicionais, ninguém executou isso aí. Não executou a lei, porque a lei falava que quem desmanchasse, que quem acabasse, tinha lá a multa, tinha que reconstruir, tinha que restaurar. A única casa histórica que nós estamos tendo hoje ali é o casario. Tem uma aqui na rua, subindo do Banco do Brasil, assim, já só a frente dela meio acabada, que ainda é de particulares, né? E a casa do primeiro prefeito, que é uma casa mais antiga aqui, que era do pai dele, do pai dele, Prudêncio Ferreira, que ainda conserva alguma coisa assim, na estrutura externa, né? Interna já modificaram tudo. Aqueles assoalhos de madeira, já tirou tudo. Demais. Eu que gosto da história, eu que gosto das minhas raízes, para mim eu acho uma calamidade, né? E fico pensando como o meu sangue não soube conservar, né? Não soube. Eu já tive um problema aqui muito sério com o padre, porque quando derrubaram a nossa igreja principal, a nossa igreja da Imaculada Conceição, porque a paróquia aqui, ela foi criada em 1755,
E quando derrubaram a primeira igreja foi a chuva, né? Aquela que eu contei para vocês. Aí construíram em 1935 uma igrejinha pequena, mas aproveitaram a estrutura do altar da primeira igreja. Eu conheci. Aí os redentoristas fizeram essa igreja que tem aí a matriz, derrubaram onde hoje tem a sacristia, aí nossa igrejinha, e carregaram as estruturas, aquela madeira trabalhada, sabe? Carregaram daqui e carregaram os sinos. E esse sino da Nossa Senhora da Badia, que está aí até hoje, aqui o padre Natan daquela época estava com ele num jipe levando, porque ele rachou. Então disse que ia levar para São Paulo para arrumar. Mas como já tinha carregado muita coisa daqui, e eu era jovem, moça ainda, e reuni com uma turminha e fomos lá e falamos para ele que a gente não aceitava ele levar o sino. Ah, mas vocês são atrasados, uns sertanistas, que não sabem isso aqui, nós vamos mandar arrumar. Eu falei, e as outras coisas que levaram que não voltaram? Aí foi uma briga com o padre e eu desceu o sino e o sino está aí até hoje, sem restaurar, mas está aí, está lá na casa paroquial. E o padre falou, você me pague, Eleusa, você vai ver o que vai acontecer com você. Ficou bravo comigo, o padre Natan. Mas nós não deixamos levar o sino. Mas também foi acho que foi a primeira guerra contra, assim, a igreja para não carregar nossas coisas. Uma época nós fomos a Salvador e lá tem um museu de coisas históricas e da igreja, sacras, né? Que eles falam, museu sacro. E tinha uma sala com muitas coroas de ouro, que era dos santos da época. Nossa Senhora aqui tinha uma coroa de ouro linda, a Imaculada Conceição. E foi conosco a tia Júlia, que era a tia do meu pai, e gostava de viajar. E ela foi conosco. E lá nas coroas tinha assim, coroa da imagem tal de tal lugar. E tinha umas 3 coroas que não tinham origem. Aí a tia Júlia olhou uma e falou assim, olha, eu não estou pecando, mas esta coroa aqui é a coroa da Imaculada Conceição lá de Crixás. Ela falou isso. Essa aqui é a nossa, mas não tinha origem de onde ela tinha ido. Quem vai provar, né? Mas ela falou isso, quer dizer, ela conhecia, né? E eu conheci aqui de prata, por causa das folias, tinha uma folia que chamava Folia da Bandeira Grande, que tirava esmola no arraial. As outras eram na zona rural, e essa era no arraial. Então o alferre levava na mão, era um prato de prata, né? E tinha mais alguma coisinha, como chama aquele, parecia um bastãozinho de prata que ficava dentro do prato para levava junto, né? Esse também era prata mesmo. Eu já ajudei passar produto para limpá-los na época da folia, né? Também foi embora. Eu conheci aqui também da igreja um rosário que era ouro, né? Um rosário, contas todas de ouro. Também não sei o que foi feito. E aqui os escravos tinha essas contas de ouro, não sei se vocês falam contas, que tem de pérolas, aquelas bolinhas de ouro. Eles tinham, cada negra aqui tinha uma conta de ouro no pescoço. E tinha também, eles faziam daquele capim de lágrimas, fazia as contas e punha um peixe de ouro no meio assim. Quem não tinha todo o colar de ouro, aqui, todas as contas, né? E aqui tinha uma preta que se chamava Januário. Eu falo preta, mas não estou fazendo. Não, sempre né? Uma era escrava, a forma de tratar. uma escrava. Um dia eu falei para ela assim, Dona Januária, porque e o cordão que eles enfiavam o capim de lágrima era cordão fiado de algodão daqui. Aí passava cera de abelha. E ficava amarelo, dourado. Não, passava cera de abelha no cordão para ficar bom, para não rebentar.
e enfiava as continhas de lágrima e punha aquele peixe, muito peixe, que teve aqui de ouro. Por que a senhora põe, em vez de pôr uma cruz, a senhora põe um peixe? Ela respondeu para mim assim, ela era bem comer de Cristo. Entendeu? E eu cresci com uma vontade de ter uma peixe. Até eu comprei. Comprei até em casa. E a conta de ouro também, aí o pessoal ia morrendo e repartia. Dava tantas continhas para cada filho. Aí os filhos morriam e deixavam para os netos. E aqui tinha um senhor que chamava Elias Canto, que ele comprava esse ouro antigo. Aí eu encarreguei para ele comprar para mim essas contas e consegui fazer meu colar. Eu tenho guardado em casa. Eu tenho meu colar de contas da época da escravatura. Aí como eu não tinha como passar, eu queria pôr o cordão com a cera de abelha. Aí eu comprei um colar de ouro mais fino e passei todo no colar de ouro. Fiz todas as contas, né? Se você me perguntar o nome das ruas aqui, eu conheci todos que tem aqui o nome nas ruas. Só não conhecia aqui, ó, que é essa praça aqui hoje é o nome do meu marido. Mas eu só não conheci essa praça aqui, porque o Tijoca, que era o primeiro prefeito aqui, daqui da biquinha, aqui na frente do cartório, passa um córregozinho encanado, para lá era a passaria dele. E ele fez o mapa de loteamento e ele deu nome às ruas aí, que é a Vila para lá, né? E ele colocou aqui, depois da biquinha que era dele, ele colocou Aquiles de Azevedo. Esse eu não descobri quem é. Mas Marta Rocha, você sabe que foi aquela Miss Brasil, né? Que tem uma rua. Hermógenes Coelho foi Sim. Um que era muito amigo da família dele, mas era lá de Goiás Velho, fui prefeito em Goiás Velho acho que 2 ou 3 vezes. Tem uma rua Hermógenes Coelho aqui. Então o Tijoca, além de ele colocar nome de pessoas daqui, ele colocou nome de amigos, que era muito amigo, e de fora. Mas o Aquiles de Azevedo eu não consegui. Eu tinha um tio em Goiás e eu falei para ele, tio, vai no cartório aí, descobre quem é Aquiles de Azevedo aí, que pode ter sido um amigo do Tijoca. Nós não descobrimos, ele pesquisou em Goiás para mim e não descobrimos. Aí o doutor Orlando perguntou para mim uma época, Eleusa, quem é esse Aquiles de Azevedo? Eu falei, doutor Orlando, é o único aqui da cidade que tem das ruas aqui que eu não sei quem é.